disseram, olha, deixe-nos ir para aquela manada de porcos que ali se encontram. E Jesus permitiu. Diz o texto então que eles possuíram os porcos, os demônios, possuíram os porcos e os impeliram despenhadeiro abaixo, de maneira que eles se afogaram. Aí a gente chega na nossa história, na parte 2 do Gadareno ou do Gerazeno. Versículo 34. Os porqueiros, ou seja, os donos dos porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. A ideia de fugiram dá a conotação de que o negócio não estava bom. O texto não diz que eles saíram alegres para anunciar que Jesus, o Salvador, ali estava. Não foi assim. Verso 35. Então, saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. Porque o rapaz ele era extremamente conhecido, todo mundo conhecia o rapaz. Ele era endemoniado, ele era lunático. E agora o rapaz estava ali, vestido em perfeito juízo. O povo ficou doido, quase o povo fica louco. Verso 36. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, veja isso, eles viram o negócio acontecendo. Eles foram testemunhas. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado por Jesus. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Saia daqui, Jesus. Saia. Pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. A salvação do Gadareno, ou do Gerazeno, eu vou ficar com Gadareno, apesar que em Lucas o chama de Gerazeno. A salvação do Gadareno custou uma manada de porcos. O que levou o povo a pedir que Jesus se retirasse dali. Eles são testemunhas oculares. Eles viram Jesus operando um milagre extraordinário. Eles viram a salvação de Deus chegar à cidade deles. Eles viram a libertação chegar à cidade deles. O reino de Deus era chegado naquela cidade. E eles pedem que Jesus vá embora. Por quê? E porque isso tem tudo a ver comigo e com você. A vida espiritual sempre exige sacrifício. Sempre. 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 A vida espiritual é tudo aquilo que nos faz transcender e fazer com que a vida deixe de ser uma miséria. Porque a vida é uma desgraça. A vida é guerra, sofrimento, morte. Eu vou fazer 36 anos agora, daqui a pouco. Aí eu falei para minha esposa, é daqui para, 35 é metade para desgraça já, Falta só 35 para eu morrer. A gente já nasce morrendo, na realidade. O que nos faz transcender? Andar acima de uma existência medíocre. Diferente daquele seu colega do trabalho, que vai para o trabalho e pensa, que desgraça. Mais um dia, mesmo serviço, mesma casa, mesma mulher. E o povo cansa, E a vida parece tão insignificante. O que nos faz transcender? O que traz à vida sentido e propósito? A vida espiritual. E a vida espiritual, com certeza, se resume em Deus. E tudo aquilo que provém de Deus. Salvação, amor, justiça, alegria, imortalidade, glória eterna. Tudo isso é a vida espiritual. Muito mais. Em Romanos 14, 17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas amor, alegria, no Espírito Santo, paz,
justiça. Ele diz, isso é o reino, justiça, paz. Aqui, o gadareno experimentou de coisas espirituais. Ele experimentou de salvação, diz o texto. Este homem foi salvo de libertação e de lucidez. Ele voltou a ter lucidez, a ter controle de si mesmo. Isso aqui é algo espiritual. Só que para ocorrer isso, Jesus exigiu um sacrifício, uma manada de porcos, como seu pai também sempre exigiu. Não havia perdão de pecados se não houvesse sacrifício, não era? Todo ofertante deveria levar um bezerro, um cordeiro, ao culto, no templo, colocar a sua mão, impor a sua mão sobre o bezerro, e aí então o bezerro era imolado, o bezerro era sacrificado, e aí então o homem recebia perdão de seus pecados, por meio daquela oferta de fé, com certeza pela fé. A nossa salvação é assim. Nós somos salvos porque Jesus foi sacrificado. Para que houvesse salvação, libertação na minha e na sua vida, era necessário que Jesus fosse imolado, crucificado, sacrificado. E toda a nossa existência é assim. Tudo aquilo que é espiritual é obtido pela fé. Mas a fé, ela sempre se materializa. Ela sempre resulta em sacrifício. Sempre. Porque fé sem obras não é morta? Pois bem, fé sem sacrifício não é fé. A fé verdadeira, ela sempre resulta em sacrifício. Portanto, para você obter as coisas espirituais, é necessário que exista renúncia e sacrifício. Por exemplo, se o rapaz ele quer obter, o rapaz ou a moça, a bênção espiritual da virgindade, porque é uma bênção, é algo espiritual, ele vai ter que conviver lá na escola, vai ter que ver lá na escola a reputação dele morrer afogada. Porque ele é virgem, você não pega ninguém. Ele vai ter que perder alguma coisa. Quantas pessoas que, para seguirem a Cristo, se elas quiserem mesmo seguir a Cristo e não o negar, elas podem ter que ver, elas podem ver até mesmo a sua carreira de despenhadeiro abaixo. Os discípulos, para obter as coisas espirituais, porque se vocês me negarem aqui, diante dos homens, eu vou negá-los lá, diante de meu Pai. Portanto, eles precisavam, para obter as coisas espirituais, ver até a própria vida indo embora. Como de fato eles fizeram. Você nunca vai desfrutar do reino de Deus, caso você ame as coisas deste mundo. Nunca. Dinheiro, status e glória humana. Se você vive para buscar isso, você está distante do reino de Deus. Dinheiro, status e glória humana. Veja que eu não disse, se você é rico, você está distante. Eu não disse isso. Veja que eu não disse, se você tem poder ou status na sociedade, você não é de Deus. Eu não disse isso. Porque Salomão era rico. Davi era muito rico. Tinha muito poder, muito status, muita glória. Mas eles nunca, pelo menos Davi, na maior parte da vida dele, e Salomão também num período, o alvo da existência deles não era isso. Quando Deus pergunta a Salomão, o que você quer? Ele diz, sabedoria para cuidar do povo. Sabedoria é algo espiritual. Sabedoria para cuidar do teu povo. Então Deus fala, você não pediu como todo mundo. Os outros pediriam poder, glória, derrota dos inimigos. Você pediu algo espiritual. Por isso eu posso te dar dinheiro. Davi era rico. Davi tinha poder. Mas você se lembra que, inúmeras vezes, quando ele precisava lutar pelo poder, ele não fez? Lembra quando falaram para ele, Davi, você é rei, Deus te ungiu rei, Davi, nós sabemos. Davi, Saul está ali. Mate-o e você herdará o trono. E ele diz, não. Várias vezes. Não. Um dia, o filho de Davi, Absalão, tenta tomar o reino de Davi. E o que Davi faz? A Bíblia diz que Davi dá na mão dele. Davi vai embora e fala, vai que é o Senhor punindo os meus pecados, que ele fique com o reino. Você pode até ter poder. Você pode ter dinheiro.
Mas a vida cristã, ela nunca se baseia na busca dessas coisas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu tento pensar numa ilustração, mas não consigo pensar em nada melhor do que a ilustração de Shakespeare, do Mercador de Veneza. Lembra? Bassânio quer se casar com Pórcia. E o pai de Pórcia era muito rico, havia deixado uma grande herança para Pórcia, mas havia deixado um enigma. Só iria se casar com Pórcia o homem que conseguisse descobrir a charadinha dos 3 cofres. Havia 3 cofres, um de ouro, um de prata e um de latão. E quem descobrisse onde estava a foto de Pórcia, iria se casar com Pórcia. Inúmeras pessoas, inúmeros príncipes de todos os lugares vieram ali. E para encurtar, um dos cofres estava escrito assim, que era o de ouro. Eu tenho o que todo mundo quer. E aí o rapaz pensa, é isso, é Pórcia, então é esse aqui mesmo. E aí quando ele abre, está lá escrito assim, não tinha a foto de Pórcia lá dentro. E o que estava escrito lá era, nem tudo que reluz é ouro. Já ouviu? É de Shakespeare. E aí eu vou pular para o terceiro. Aí tinha o de latão. Latão, quem que é? Latão. E estava escrito assim no latão. Para me ter, você deverá arriscar tudo. A maioria não escolheu o latão. Por quê? Eu vou arriscar tudo por latão, não vale nada. Só Bassânio escolheu corretamente. Isso aqui não tem nada a ver com casamento. Isso aqui é uma parábola da existência humana. Daquilo que rege a sua vida. Neste mundo, o que todo mundo quer? O dinheiro, a glória humana, o sucesso, o status. É isso que todo mundo quer. As pessoas querem se casar com isso. E o que é o latão? As coisas espirituais, a começar por Deus. Mas o mundo não valoriza. Não significa nada. As coisas espirituais para este mundo não significam nada. Só um exemplo. A arrogância e a humildade. A arrogância é algo deste mundo. A humildade é um bem espiritual. Este mundo valoriza o quê? As inúmeras curtidas, aquilo que aparece, aquilo que todo mundo vê. Eu tenho que fazer algo para as pessoas verem. As pessoas têm que me ver. Por isso as pessoas ficam excitadas com diplomas. O brasileiro fica excitado, ele tem orgasmo quando ele tem um diploma. Ai, meu Deus! Ele fica excitado. Mesmo que ele não tenha obtido nenhum conhecimento. Ele não está nem aí. Por quê? Porque é o status que ele acredita que aquilo vai trazer a ele. Status. O ser humano é viciado nisso. Viciado. O Laurentino Gomes, contando a história do primeiro e do segundo reinado do Brasil, ele fala que os reis conquistaram Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles vendiam títulos de nobreza. O povo vendia a mãe para comprar o título. Barão, agora eu sou barão. Impressionante. O povo viciado no status. Em tudo aquilo que aparece. Eu estou falando de mim e de você, tá? Nós somos assim. Eu e você. É isso. Em relação a este mundo, as pessoas querem aquilo que brilha. Aquilo que aparece. A arrogância é assim. Mas veja o caminho da humildade. Jesus diz, faça no oculto, não conte para ninguém fez. Quando você der esmola, não toque trombeta. Quem valoriza isso? E são tantas as outras, né? Por exemplo, é só um exemplo. Mas ser mãe. Quem valoriza ser mãe? Ser mãe é latão. Ser mãe é latão. Ser mãe, eu quero é ser advogada, meu amigo. Porque ser mãe, se você é mãe, é pro seguinte, você não deu certo em nada na vida, você foi ser mãe, é isso. É latão. A vida cristã exige renúncia da glória, do poder e de todas as coisas que regem o coração humano, que é desesperadamente corrupto e inclinado à soberba da vida. Não é isso que João diz? Tudo que há neste mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Soberba da vida. Sabe o que é soberba da vida? É aquele negócio de querer ser o cara. É aquilo que você vê até nas igrejas evangélicas sendo incentivado. Olha, você tem que ser famoso. Você tem que ser o cara. Porque se Deus vai tirar você da plateia, vai colocar você lá no altar. Como é que é a música do Sabor do Fel lá? É assim, né? Você sai, vamos te colocar lá no outdoor, para todo mundo ver. É isso, eles idealizam isso. O cristão verdadeiro, ele luta contra isso.
Ele luta contra o desejo de aparecer. Ele pede perdão. Ele fala, Deus, me muda. Me muda, Senhor. Me muda. Mas isso é renúncia. Isso custa caro. Para os porqueiros, a salvação de uma alma não valia mais do que a perdição. O custo de uma manada de porcos. O que eles estavam dizendo é o seguinte. Gente, preferimos ficar possessos do que perder dinheiro. Porque Jesus custa, rapaz. Não dá não. Vamos perder o emprego. Eu conversava esses dias com uma moça, ela é babysitter, e ela me dizendo que trabalhava para uma família rica, marido rico, mulher rica. O marido tinha uma empresa, a mulher tinha uma outra empresa. A mulher não precisava trabalhar. E aí, o filho, demônio. Chuck, ou retorno. Molequinho endemoniado. Molequinho se perdendo. Mas ela não queria sacrificar a carreira para salvar o menino. Porque ela achou que custava muito. É interessante isso aqui. Que o fato de que os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo. Parece os discípulos, né? Os discípulos saíram anunciando sobre Jesus, mas é totalmente diferente. Totalmente diferente. Esses homens aqui se tornaram testemunhas, mas no sentido bem pejorativo, bem negativo. Eles saíram dizendo assim, gente, há um homem aí que liberta, que cura, que restaura e faz milagre. Mas, gente, custa. Não, gente, vamos reunir aqui todo mundo, gente. Vamos expulsar o homem daqui. Não dá. O texto diz que os porqueiros, eles se enchem de terror. Eles ficam apavorados. Ou seja, eles viram que havia algo diferente naquele homem. Que aquele homem não era comum. Havia algo diferente nele. Mas por que eles estavam com medo? O medo é, para salvar esse homem custou isso, o que vai custar de mim? O que eu vou ter que abrir mão? Eles viram que havia algo diferente, assim como inúmeras outras pessoas também veem que há algo diferente em Jesus, mas o medo de ter que sacrificar alguma coisa torna essas pessoas incrédulas. Veja o primeiro exemplo. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Faziam parte da sinagoga, uma coisinha que trazia status. E eles calcularam. Gadareno, salvo. Porco foi para o beleléu. Eu creio, Jesus é Deus, eu estou vendo aí, gente. Mas eu vou perder a sinagoga ali, que vai morrer afogada. Meu título, meu status. Não vou. Prefiro ficar aqui. Perdido, condenado, mas eu vou ficar com o meu status aqui. Meu status eu não quero perder, não. Não dá para fazer isso. Veja um outro exemplo, Pilatos. Pilatos foi assim também. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos lhe diz, não te envolvas com esse justo. A Bíblia diz que o próprio Pilatos deu testemunho. Eu não vejo crime algum nele. A Bíblia diz que Pilatos ficou insistindo e falando, tentando convencer os judeus, não o crucifiquem. Diz a Bíblia então que os judeus lhe disseram, ele disse que ele é filho de Deus. E naquele contexto ali, não é como eu e você dizemos, tá? Eu sou filho de Deus. Não. Naquele sentido ali, quando Jesus diz, é Jesus se identificando com o próprio Deus. Se identificando como sendo o Messias, sendo Deus. Veja então, o texto diz assim, que quando os judeus dizem, ele tem que morrer sim, não tente nos convencer, Pilatos. Sabe por quê? Porque ele declarou que é Deus. Diz a Bíblia que Pilatos ficou mais atemorizado ainda. Mas o que ele fez? Negou sua consciência, negou o testemunho da sua mulher, negou o que ele estava vendo, porque ele tinha medo de sacrificar alguma coisa, que possivelmente seria a sua carreira. O que ele preferiu? Deixa eu ser condenado, deixa eu me perder, deixa eu matar o Salvador da humanidade, mas deixa eu conservar o meu emprego. Deixa que eu conserve o meu emprego. Veja um outro exemplo. Paulo em Éfeso. Paulo chega em Éfeso, lá em Atos 19, é descrita a história. A Bíblia diz que Deus fez milagres extraordinários por meio das mãos de Paulo, lá em Éfeso. De maneira que até o lenço de Paulo, o povo pegava e curava. Daí o Valdemiro, né, tira a heresia dele lá. Distorce tudo, né?
Gente, pagar... E custa caro, hein? Se for com suor, é 500 conto. Sem suor, 250. Então, a Bíblia diz que algo miraculoso estava acontecendo ali em Éfeso. Miraculoso. A Bíblia diz, então, logo em seguida, que alguns rapazinhos lá metidos a expulsar demônio, eles chegaram e falaram assim: eu te conjuro, eu te expulso, ó demônios, em nome de Paulo, em nome de Jesus, que Paulo prega. Olha que coisa. É tipo assim, eles terceirizaram tudo, né? Em nome de Jesus que Paulo prega, que eu nem sei quem é. Eles pensaram que era tipo uma palavra mágica, sabe? Sim, sim, sabe, pá! Aí saía. Eles pensaram que era isso. Aí diz o texto que os demônios deram de pau neles. Deram surra neles. Olha que coisa engraçada. Demônio batendo nos caras. Então, diz o texto que o povo ficou cheio de temor ao ver isso. Eles ficaram ouvindo aquilo ali. Depois, a Bíblia diz no versículo 18, a história vai seguindo, e só crescendo. O povo vinha confessando publicamente seus pecados. Traí minha mulher ontem. Você imagina isso, gente? Público assim? Para todo mundo ver? Vi pornografia. Eu tenho mentido, eu tenho enganado. Publicamente. Não acabou. A Bíblia diz que o povo trazia seus livros de artes mágicas. A somatória chegava a 50 mil denários, que dá mais ou menos 1,5 milhão de reais. Ou seja, eu estou descrevendo para vocês aqui um avivamento. Um tremendo avivamento. Mas não acabou a história. Havia salvação, havia conversão, poder de Deus, gente sendo liberta. Mas havia um homem chamado Demétrios no meio da história. E diz a Bíblia que Demétrios fala o seguinte: gente, isso aqui está muito perigoso. Tem gente sendo salva, gente sendo liberta. Mas pensem em uma coisa. Nós fabricamos imagem, ele era Orives, fabricava imagem de Diana. Ou Diana. Diana, melhor, Diana. Diana, estou pensando na princesa lá, né? A Diana. Aí. E ele fabricava. Veja o que ele diz. Deste ofício provém a nossa prosperidade. Se este homem continuar pregando, salvando, libertando um monte de gente aí, sabe o que vai acontecer? Vocês vão estar todo mundo liberto aí, todo mundo salvo, tudo, mas ao preço de perder o emprego, gente. Vale a pena? Diz a Bíblia que o povo achou que não valia. Diz a Bíblia que quando Demétrios fala isso, o povo se levanta em uníssono e começa a dizer durante 2 horas. 2 horas, o povo fica gritando: Diana, deusa dos Efésios. 2 horas sem parar. Eu nunca vi nem crente fazendo isso, gente. Vê a fé do povo. Vê o medo de perder o emprego. Caramba, hein? Gente possessa sendo liberta, enfermo sendo curado, gente salva, mas a preocupação única deles era com o emprego. É a tentação que eu e você temos todos os dias. Nós achamos que não vale a pena perder inúmeras coisas. Achamos que não vale. E aí, vários falsos pastores se apresentam pregando o falso evangelho que não custa nada. Em que sentido? É claro que a salvação é de graça, ninguém questiona. Mas o evangelho que eles pregam é assim: não, você pode ser liberto e conservar os porquinhos. Pode sim, dá para andar com os dois. Dá para conservar uma sujeirinha aí sim. Aí se faz igreja, tipo assim, você pode vir para a igreja e pular carnaval, um carnaval gospel. Dá para conservar os dois. Porque eu quero ser crente, mas eu sou viciado no carnaval, como é que eu faço? Posso conservar? Pode, pega essa sujeira aí, essa porcaria, mantém. Aqui na nossa igreja a gente fez uma teologia que a gente encaixa isso aí, que dá para manter o porco aqui. Não vamos matar ninguém não vamos acabar com essas coisas. Vamos manter isso aqui, vamos manter. Sempre haverá uma igreja, uma falsa igreja e um falso pastor pregando esse falso evangelho que não exige sacrifício. Lembre-se disso. Não há fé cristã sem sangue derramando. Não há fé cristã sem sacrifício. Não há. A renúncia não é nem um estágio avançado da fé cristã. É condição inicial. Se quiser me seguir, tome sua cruz. Que só aqui já resumiu tudo, né? Cruz é renúncia total, né? É fazer a vontade de Deus, não a minha, é sofrimento, é vergonha. Cruz é tudo isso. Tome sua cruz, aborrece pai, mãe, filho, filha, sua própria vida, seus bens, se quiser me seguir. Do contrário, não venha. Não venha.
É condição inicial. Não é nem estágio avançado, não, sabe? Não, é condição inicial. Segundo, nada convence corações endurecidos. O texto diz que eles testemunharam fatos. Essa é a frase. Testemunharam os fatos. Nem assim se converteram. Porque é isso que a gente ouve, não é? Ah, se acontecesse mais milagre hoje, eu acreditaria. Todo dia acontece. Todo dia. O sol nasceu hoje, você não viu? Você não acha que aquilo ali é um milagre? Seu filho abriu os olhos hoje? Isso não é um milagre? A vida humana não é um milagre? Você acha mesmo que nós viemos de processos seletivos de seleção natural, fruto do acaso, durante bilhões e bilhões de anos? Ou você acha que foi criação de Deus? Ah, mas milagre. Mentira. Para corações incrédulos, até mesmo o mar vermelho se abrindo não gera fé. Lembra? A Bíblia diz que o povo passou pelo mar vermelho e não entrou em Canaã porque o povo era incrédulo. Gente, você precisa... Gente, eu fico até sem fala um negócio desse. Porque gente, você consegue imaginar a cena? Tô lá, eu fico pensando, você tá lendo, né? Você esquece de colocar o som, as imagens, o cheiro, né? Põe o negócio, gente. Pensa lá, em Moisés, barbudão, cajado na mão. Ah, e agora, meu Deus, o que eu faço? Moisés reclamou primeiro, né? Aí, toca na água, Moisés. Moisés toca. Meu amigo, ó, começa o negócio. Pensa no som. Barulhão das águas. Aí o povão andando, a baleia passando aqui do lado. Gente, eu acho que eu nem passava, eu já morria ali. Falei, gente, o que é isso? Falava, Deus, não precisa. Aqui já deu para mim, já vi tudo, posso ir para a glória agora. O povo passa por isso e morre incrédulo. Nada convence corações extremamente endurecidos. Terceiro, o juízo final. O juízo final. O texto diz que os demônios falaram: vieste atormentar-nos antes de tempo? O que eles quiseram dizer com isso? A resposta está em Apocalipse. Veja comigo. O diabo, isso aqui é o dia do juízo final, a descrição de como será o juízo final. O que Deus há de fazer com os demônios e com a besta, que é o diabo, os demônios, e com os seguidores da besta, que são as pessoas que não creram em Cristo. Veja o que acontece. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados. Vieste atormentar-nos antes de tempo? E serão atormentados de dia e de noite. Você sabe que o atormentado aqui é sinônimo de tortura, né? É isso mesmo. Deus é o torturador dos homens maus. É isso, esse é o sentido. Pelos séculos dos séculos. Só uma figura de linguagem, tá? Para falar da eternidade. Serão atormentados eternamente. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse homem, junto com os demônios, também serão lançados dentro do lago de fogo. Um dia estaremos diante de Deus, meu querido. Se você não pagar o preço de seguir a Cristo hoje, vai pagar a conta por toda a eternidade, o preço de não segui-lo. Quarto e último princípio. Somos servos de Deus. O gadareno foi salvo. Está vestidinho e cheio de lucidez. O que ele diz? Senhor, quero ir contigo. Não quero ficar aqui nessa minha cidadezinha aqui. Você sabe, Gadara ali, aquela cidadezinha fazia parte de Decápolis, 10 cidades ali. Era o interior do interior, sabe? Sabe o interior do interior? Você anda, vai para o interior do interior e anda mais um pouquinho e chegava lá em Gadara. Era mais ou menos isso. O lugar é o fim do mundo, gente. Fim do mundo. Não, Senhor, eu quero ir contigo, desbravar os reis, pregar para tudo que é lado, ir para a capital, ei, que coisa. Não. Vai ficar aqui. Vai pregar para os seus aqui. A primeira grande lição é, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Não estamos. Só que eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio do falso evangelho, porque, oh Deus,
Deus quer realizar seus sonhos. Onde está isso na Bíblia, gente? Você viu isso em para-choque de caminhão, não na Escritura. Tô te falando, já fui enganado por essa porcaria já. Mas que raiva que eu tenho disso aí, gente. E o safado tá na boca daqueles carinha lá. Isso que te digo, irmãzinho. Eu vejo um CD. Já viu? Eu vejo um CD. Aí eu falo, eu tô vendo aqui agora também. Aqui, ó, MP3 que eu acabei de gravar aqui. Aí já viu? O cara prega assim, ele já fala, te vejo pregando nas nações. Já reparou que eles nunca dizem, te vejo pregando ali naquela igrejinha, naquele bairrinho ali, sabe? Cuidando de 50 pessoas toda a sua vida. Já reparou que não tem essas coisas? Te vejo pregando nas nações. Ei, coisa boa. Brincadeira, né? Brincadeira. Deus quer realizar os seus sonhos. Ô irmão, lembre-se, homem de Deus não possui sonhos. Homens de Deus têm o desejo de realizar a vontade de Deus. Esse é o grande sonho dele. Não foi isso que Jesus disse? A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Você come para quê? Para que você come? Ele está usando uma linguagem figurada para comunicar algo. Minha comida é fazer a vontade de Deus. Você come para quê? Para ficar vivo e para ficar feliz, não é? Você come arroz e feijão para quê? Ficar vivo. Para que você come gordura? Ficar feliz. Não é? Você não precisa. Hoje eu comi lá arroz, feijãozinho lá. E tava bom, hein, gente? Comi umas 3 vezes. Irmã, quem fez lá? Tava, que coisa. Aleluia. Mas, aí, você precisa comer aquela gordura? Não precisa, gente. O seu corpo não precisa, sua alma que anseia, não é? O que Jesus está dizendo é, eu vivo para fazer a vontade de Deus. E o meu prazer é fazer a vontade de Deus. Eu existo para isso. Eu fico imaginando, esse evangélico Nutella aí, essa geração evangélica aí, uva e povinho chato. E eu fico imaginando eles, qual é o seu sonho? Perguntando isso para um escravo, lá da época de Jesus lá. Aí o garotinho com 15 anos, qual que é o seu sonho? O que você quer fazer? Pergunta para o escravo. Ô meu, eu tenho um dono, não sou eu. Eu não faço o que eu quero. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu estou aqui para seguir o que o meu Senhor me diz. A Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. Escravos. Essa é a primeira grande lição. A segunda é, todo aquele que faz a vontade de Deus tem uma vida empolgante. Eu não sei porque o rapaz quis seguir Jesus. Talvez por motivação extremamente correta, mas talvez o frisson ali, o desejo de uma vida empolgante, aventureira, de pregar para tudo que é lado, né? Seguir os 12 apóstolos. E um dia eles oram, e aí os demônios submetem a eles. Outro dia eles oram, o pão multiplica. Talvez uma vida de aventura, descobrindo o mundo. Você sabe por que as pessoas, nós temos, o mundo, o homem tem a tendência de idolatrar artista? Por quê? Por quê? Porque achamos que a vida do artista é que é empolgante. Por quê? Porque o artista viaja para tudo que é lado. O artista tem dinheiro. O artista é famoso, a vida dele é empolgante. A nossa. Amanhã você vai fazer o quê? Virar um concreto lá não sei na onde. Aí você fala, brincadeira. Brincadeira. Amanhã eu vou fazer o quê? Vou levar o fulano aqui, eu sou motorista. Daqui até lá, não sei na onde, lá, ai, dor nas costas. Aí você olha lá o artista. Aquela fotinha lá, mentirosa. Cheia de Photoshop. Aí você fala, nossa, a vida dele é empolgante. Meu querido, vida empolgante é toda aquela que é vivida para fazer a vontade de Deus. Você pode ser um plantador de mandioca durante toda a sua vida lá na roça, mas você fez isso para a glória de Deus, você criou filhos para a glória de Deus. Qualquer vida vivida para a glória de Deus e não para si mesmo, é uma vida cheia de significado e empolgante. Cheia. Mas óbvio que para você viver assim, você precisa renunciar às coisas deste mundo. Só que, o que se compara? Os sacrifícios que fazemos para obter as coisas espirituais. É mais ou menos assim. Deus, Ele te pede, dê-me sua coroa de papelão.
E Deus está com uma coroa de ouro, de glória aqui. Você está com uma coroa de papelão. E você diz, não, é muito preciosa para mim. Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Você está com uma bijuteria, Deus está querendo te dar um colar de diamantes e você está preso à bijuteria. Preso. Dinheiro, status, prazeres momentâneos. O que isso significa? Comparado com a glória de Deus. Com o fato de que os que são de Deus vão gozar, vão desfrutar de Deus por toda a eternidade. Eu vou tentar te dar um exemplo. Agora, né, vai entrar a Copa aí. E, não é assunto, né, mas o povo chato, né, também, já viu na internet? Agora os pitolados vão assistir a Copa. E agora o Brasil vai continuar ruim. A única coisa que a gente faz direito de jogar bola não pode assistir, gente. É brincadeira, hein? Vamos assistir, gente. Brincadeira, gente, povo chato. Aí depois ele vai lá e fica assistindo a Rede Globo, sendo enganado lá o resto do ano. E o jogo do Neymar não pode assistir. Brincadeira, viu? É que ele tem a inveja dos caras que ganham 1 milhão por mês. É isso, entendeu? É isso. É isso. O cara fala, desgraçado. Aí ele ganha 1 milhão para jogar bola. Mas pense no momento da Copa. Gente, é um negócio assustador. A Copa do Mundo é um negócio assustador. Eu estava viajando de Goiânia para cá, na última Copa. Primeiro jogo do Brasil na última Copa. Né? A Copa do 7-1, né? Aquela tristeza lá. Que lá foi quase a grande tribulação, hein, gente? E aí, a gente calculou um pouco errado. A gente marcou a viagem na hora errada, né? Marcamos no dia do jogo, gente. E de lá de Caldas Novas, a gente estava em Caldas Novas, vim para cá, 10 horas, né? Erramos, demos essa rata aí. Então a gente estava na estrada. Gente, na hora do jogo a gente na estrada. Meu amigo, eu só vi, sei lá, gente, não tinha ninguém. Mas sabe o que é? É zero. Zero gente na estrada. Zero. Nada. O povo para. Pense na final. Bilhões de pessoas vão assistir a final. Bilhões. Pense naquele homem que é um herói nacional, na sua devida proporção, mas cheio de glória, levantando o título. Eu estou pensando na coisa mais gloriosa por esses dias agora, que este mundo chama de glória. Você imagina aquele homem levantando? Eu lembro até hoje, o Cafu, ele subiu lá em cima ele subiu num púlpito, né? Aí gritou Jardim Irene. Jardim Irene. O que é Jardim Irene? Nem sei, né? Sei lá, deve ser um paraíso, né? Alguma coisa, não sei. Onde ele morou, né? Todo mundo vendo. Que momento de glória. Imagine, então, o próximo. Se for o Cristiano Ronaldo, então, com aquele topete. Levanta lá. Tira a camisa. Você não quer que eu tire a camisa, não? Deus me livre, né? Aí para ele é o ápice. Para ele é o ápice. Para muita gente é o ápice. Comparado com a glória de Deus, bijuteria. Você tem que entender o que Martin Lloyd Jones entendeu. Quando ele, que era médico, aos 24, 25 anos, médico assistente do médico da rainha da Inglaterra. E ele abriu mão para ser pastor. E quando perguntaram a ele, nossa, o que você renunciou, hein? Ele disse, nada. Porque não há nada mais glorioso do que seguir a vocação que Deus lhe deu. Nada. Esses porquinhos não são nada comparados com uma vida espiritual. Nada. São tantas as coisas que são espirituais, não são? Tantas coisas. Por exemplo, a maioria aqui da nossa igreja é de família, né? Molecadinha tudo pequena aí. Já estou encerrando. Sexta-feira a gente aí a gente pega o violão lá e fica tocando. Aí minha filha é doidinha, gente. Você precisa ver. Gente, que menina, rapaz. Aí ela fica aí dança, aí a gente dança, aí a gente brinca de esconde-esconde. Aí fica a gente lá à noite. E a gente tem a estupidez de achar. Que existe algo mais glorioso que isso.
Oh. Ai, o pastor, esse aí, o cara é um pastor conhecido. Olha que estupidez, que estupidez. Ai, como que ele é famoso, fulano lá, você viu? Ele virou um empresário famoso. Ai, que estupidez. E aí eles passam a vida toda tentando fazer um nome, para depois no final se arrependerem e estarem dispostos a vender todo o reino que eles construíram para ganhar um moleque que ele perdeu. Que vida banal. A vida espiritual é isso. O amor, a justiça, a glória eterna. A glória eterna. A imortalidade. Somos imortais. Somos imortais. São apenas 70 anos. E daí? E daí que o seu nome não é lembrado aqui? E daí? Eternidade. Glória. A Bíblia descreve o céu como glória. Glória incorruptível. Incorruptível. Mas há um custo, que comparado com a glória é insignificante. Você quer pagar?